Shalom, Haverim! Hoje nós vamos falar sobre o Mashiach no judaísmo antigo. Muitas pessoas que hoje costumam estudar sobre o Mashiach ficam lendo obras rabínicas, obras atuais, mas se esquecem que antes do estabelecimento do judaísmo rabínico existia um judaísmo pré-rabínico, o que os eruditos chamam de judaísmo antigo. E os manuscritos do Mar Morto, eles são fundamentais para nós compreendermos de uma forma mais aprofundada qual seria o verdadeiro conceito de Mashiach no judaísmo antigo. Eu estou aqui com a obra do professor Israel Knoll, professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, no livro chamado O Messias antes de Jesus, o servo sofredor, dois manuscritos do Mar Morto. Neste livro, ele defende que a ideia de um Mashiach que vem e que morre para expiar pecados, isto é um conceito judaico. E ele aqui cita manuscritos antigos, manuscritos do Mar Morto, anteriores a Yeshua HaMashiach, defendendo esta ideia do servo sofredor, de um Mashiach que vem, ele morre e pelo derramamento, pela morte expiatória dele, acapará a expiação pelos pecados. E eu vou ler aqui, eu não vou entrar muito nesse detalhe, foi só uma introdução, mas eu gostaria de ler aqui um texto do manuscrito 4Q 491, e eu gostaria que nós fôssemos lendo, isso está dentro da seção dos hinos messiânicos, eu gostaria que você lesse, eu vou ler e você prestasse atenção em algumas coisas. Vamos lá. Está escrito: eternamente um trono de poder na assembleia de anjos. Nenhum rei de outrora se sentará nele, nem o farão seus nobres. Aí vem: quem pode se comparar a mim? Ninguém pode se comparar à minha glória. E ninguém foi exaltado senão eu. E ninguém pode me acompanhar. Eu estou assentado no céu. Vejam, quem é o narrador? O narrador diz: ninguém pode se comparar à minha glória. Ninguém foi exaltado como eu. Eu estou assentado no céu. Quem é essa pessoa que diz que ninguém pode se comparar à sua glória? Obviamente eu faço essa pergunta a você e você já me respondeu que é o Eterno. Ninguém pode se comparar à glória do Eterno. Ninguém pode acompanhar o Eterno. Ninguém pode ser ao menos comparado a Ele. Então aqui o narrador: ninguém se compara à minha glória, ninguém pode me acompanhar. Obviamente é o Eterno quem está falando. Então, é o Eterno quem está falando. Vamos prosseguir a leitura. E você vai verificar um dado muito importante. Eu serei contado entre os anjos. Minha morada é na Santa Assembleia. O meu desejo não vem da carne, pois tudo precioso para mim está na glória da santa habitação. Quem foi considerado desprezível como eu? E, no entanto, quem é igual a mim em minha glória? Quem é? Quem, como eu, suportou todas as aflições? Quem se compara a mim na resistência do mal? Vejam, Haverim, o texto começa o Eterno dizendo: ninguém pode se comparar à minha glória, ninguém pode me acompanhar. Eu estou assentado nos céus, eu, o Eterno. E depois o narrador, que é o Eterno, diz que ele foi considerado desprezível, que ele suportou aflições, ou seja, que ele suportou dores. Então o próprio Eterno aqui
ele está se colocando na posição de um servo sofredor. O subtítulo desse livro é O Servo Sofredor dos Manuscritos do Mar Morto. Então, vejam, o Eterno começa no texto dizendo que ninguém se compara à glória dele, e depois o Eterno, ele se identifica, ele Eterno, como alguém que suportou dores e suportou aflições. E daí ele continua: ninguém é igual a mim e nenhum ensinamento se compara ao meu ensinamento. Quem poderia cortar as minhas palavras? E quem poderia medir o fluxo do meu discurso? Quem pode se juntar a mim e assim fazer um confronto com o meu julgamento? Pois eu sou contado entre os anjos e a minha glória com os filhos do rei. Então, o Eterno, ele se identifica como um ser glorioso e ele mesmo se identifica, ele, o Eterno, como alguém que está sofrendo, como um verdadeiro servo sofredor. E daí, pulando aqui, indo para a página 90, ainda na parte dos hinos messiânicos, esse manuscrito, que é o 4Q 491, ele vai prosseguir, esse texto prossegue dizendo: alegrai-vos, vós, justos dentre os anjos, na santa morada, entoai-lhe hinos, anunciou o som de um grito vibrante, em eterno júbilo, para estabelecer a trombeta do seu Messias, para tornar conhecida sua força em pujança. Aqui há uma alusão expressa ao Mashiach. Se nós decodificarmos os manuscritos do Mar Morto, inclusive o manuscrito que fala sobre Ben Elohim, sobre o Filho de Elohim, sobre o Filho de Deus, esse Filho de Deus, ele é identificado como alguém que tem glória. Ninguém pode ser comparado a ele. E ele é um servo sofredor, e nós sabemos que esse servo sofredor é Yeshayahu Nun Gimel, Isaías 53. Então aqui no primeiro texto que eu li, eu comecei dizendo que o narrador é o Eterno, pois ele diz: ninguém pode se comparar à minha glória. Depois, o próprio Eterno se identifica como alguém que leva sobre si dores, aflições, e nós sabemos que isso é uma alusão a Yeshayahu Nun Gimel, a Isaías 53, e depois, na continuação do manuscrito, está dizendo que isto é para estabelecer a trombeta do seu Messias, ou seja, do Mashiach. Então, Haverim, essa ideia de um Mashiach sofredor, isso existe sim nos manuscritos do Mar Morto, como está bem explicado aqui nesse pequeno livro. É um livro pequeno, mas tem informações muito interessantes. E essa ideia de um Mashiach divino, ela não é estranha ao judaísmo. Hoje os rabinos dizem: o Mashiach será um homem comum, é um simples homem como todos os outros. O judaísmo rabínico fica repetindo isso, mas isso é mentira. Eles estão mentindo. Por quê? Porque se eles reconhecerem um Mashiach divino, isso vai apontar diretamente para o fato de que Yeshua é o Mashiach do povo de Israel. E eu vou mostrar aqui para vocês The Jewish Gospels, os evangelhos judaicos, de Daniel Boyarin. Daniel Boyarin, ele é um erudito judeu, ele tem dupla cidadania, tanto ele é israelense quanto norte-americano. Ele é professor da Universidade de Berkeley, na Califórnia, já deu aula em várias universidades do mundo. Certa vez, ele é professor de Talmud, de pensamento judaico. Certa vez disseram que ele estaria dentre os 3 maiores eruditos judeus do mundo. Obviamente eu não tenho como aferir se ele é ou não é,
mas já foi dito, ou seja, ele é um erudito top, ele é muito conceituado no mundo inteiro, um grande professor. Ele não crê que Yeshua é o Mashiach, ele não crê. Porém, nesse livro daqui dele, olhem só o que ele vai dizer. O livro está em inglês, eu estou traduzindo aqui a página 6. Ele diz: muitos israelitas no tempo de Yeshua, aqui ele está dizendo Jesus e Yeshua, muitos israelitas no tempo de Yeshua estavam esperando um Messias que fosse divino e viesse à terra em forma humana. Aqui ele está dizendo, na página 6, faz parte do pensamento judaico antigo a crença em um Messias divino e que vem à terra em forma humana. Eu estou citando um erudito judeu que não crê em Yeshua. Por isso que eu estou citando ele, porque se ele cresce, iriam falar: ah, ele está deturpando as informações porque ele crê em Yeshua. Então, mesmo ele não crendo, ele admite nesse livro que a crença em um Messias divino que vem ao mundo em forma humana, isso é uma verdadeira crença judaica. Isso é um pensamento do judaísmo antigo, do judaísmo pré-rabínico. Hoje em dia os rabinos mentem. Os rabinos ficam: o Messias será um simples ser humano. Isso é mentira. O pensamento antigo admitia sim um Messias divino. E aí nessa própria página 6, lá no descendo quase no penúltimo parágrafo, ele diz assim: muitos judeus antigos simplesmente aceitaram Yeshua como Deus. Repito, muitos judeus antigos simplesmente aceitaram Yeshua como Deus. Repito, a crença que Yeshua é uma manifestação do Eterno, isso é uma crença judaica. Hoje em dia o judaísmo diz que isso não é uma crença judaica porque eles estão enganando você. E daí, se você procura na internet, os rabinos ficam mentindo porque eles querem ocultar a verdade. Eles querem ocultar que Yeshua é sim o Mashiach de Israel, que veio e que voltará para reinar sobre toda a terra. Os rabinos dizem: ah, Yeshua não é o Messias, porque o Messias trará paz na terra, existe guerra, o Mashiach vai acabar com a morte e as pessoas morrem, o Mashiach acabará com a doença, existe doença no mundo. É claro que essas coisas existem, mas a Brit Hadashah é clara que Yeshua veio, mas ele retornará para se cumprir o que está em Daniel, no profeta Daniel, capítulo 7, que o Filho do Homem, ele descerá das nuvens nos céus, e ele descerá de lá para reinar aqui na terra, e Daniel diz que todas as línguas, povos e nações irão servi-lo. Então, isso daqui não é uma aula completa, eu estou apenas tecendo pequenas considerações sobre o Mashiach no judaísmo antigo, que é diferente do Mashiach pregado hoje pelos rabinos, que é um Mashiach totalmente deturpado para enganar você. Que você possa estudar essas obras que eu indiquei e que você continue firme com essa linda emuná que nós temos em Yeshua HaMashiach. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Shalom, shalom.